Os relatos são baseados em testemunhos reais e revelam os momentos mais assustadores já vividos por quem ousou contar suas experiências. São histórias que farão você questionar se realmente está sozinho neste exato momento. Coloque os fones de ouvido, apague as luzes e tente não olhar para trás. Mas cuidado, depois deste vídeo, sua visão do mundo pode mudar para sempre. Se você tem algum relato, conte-nos. Vamos compartilhar nossas experiências. Se inscreva para mais relatos aterrorizantes. On Fire. O que vou contar a seguir provavelmente é a história mais triste e aterrorizante da minha vida. Vou compartilhar desta vez de forma anônima, pelos temas tão delicados que trata, embora já tenha contado outras histórias com meu nome real. Acredito que em seu outro canal, o que foi deletado. Esta história começa, ou melhor, para ser mais preciso, se revive, quando na segunda-feira, 8 de janeiro de 2023, depois de 20 anos, nos reunimos Aldo, Elias, Luiz, Alex, Amanda e eu. Nos reunimos porque Aldo havia retirado sua própria vida. Essa foi a notícia que Amanda nos deu um dia antes, através de uma chamada telefônica. De alguma forma, ela conseguiu o número de telefone de todos. É que esta história começa há mais de 20 anos atrás, quando estávamos no ensino médio, quando não era comum que os adolescentes tivessem telefones celulares. No nosso caso, por exemplo, não lembro de nenhum de nós ter um. Conseguir o número de alguém com quem não se tem contato há 2 décadas pode parecer quase impossível, mas para Amanda não foi. Ela se encarregou de encontrar, ligar e reunir todos que estiveram presentes naquela maldita sexta-feira, 19 de dezembro de 2002. Recebi uma chamada de um número desconhecido que deixei tocar. Nunca respondo a números que não conheço. Na verdade, tenho um ditado: se for importante, vão ligar de novo. E assim foi. Quando atendi, levou alguns segundos para reconhecer a voz do outro lado da linha. Era tão familiar, mas tão mudada ao mesmo tempo. Vicky, é você? Sou eu, a Amanda. Amanda do ensino médio, a esposa de Aldo. Havia anos que não tinha notícias dela. No mínimo 15 anos. No momento em que me confirmou que era ela, senti um calafrio, como se soubesse o que estava prestes a dizer. Mesmo assim, me atrevi a perguntar, a seguir a conversa como se houvesse algo normal naquela chamada. Amanda, como está Aldo? Já passou, já aconteceu. Aldo se matou. Fiquei paralisado, algo em mim já sabia. Amanda me disse que estariam velando Aldo durante todo o dia de segunda-feira em uma funerária no Maranhão, onde vivíamos. Me apressei para realizar todas as atividades pendentes que tinha naquele dia e por volta das 3 da tarde fui para lá. Tinha um nervosismo estranho ao chegar. Lembro de cada detalhe, da dificuldade que tive para estacionar, da sensação das chaves do carro na minha mão enquanto fechava a porta e de cada passo que dei para entrar na funerária. Procurei pelo nome de Aldo para me dirigir à sala. Ele era o único falecido sendo velado naquela ocasião. Já estavam lá Luiz e Elias acompanhando Amanda. Alex chegou logo depois. A primeira coisa que notei foi que as velas estavam apagadas e o caixão fechado. Depois de abraçar Amanda e dar minhas condolências, perguntei por quê. Ela me disse que as velas não permaneciam acesas por muito tempo, que já haviam tentado e decidiram deixá-las assim. Sobre o caixão, não me respondeu nada, apenas disse que no dia seguinte o corpo seria cremado. Queria que estivéssemos presentes e, acima de tudo, que depois fôssemos à sua casa para conversar, falar sobre o que havia acontecido 2 décadas atrás. Aceitamos, era impossível evitar essa conversa. Me aterrorizava pensar nisso, mas tínhamos tempo antes que isso acontecesse. Poderia ser adiado pelo menos por algumas horas. E assim mudamos de assunto e falamos como amigos que se reencontram, como se não houvesse uma história macabra por trás. 2 da madrugada saímos para fumar. A funerária estava praticamente vazia, havia poucos conhecidos de Aldo e todas as outras salas estavam apagadas.
Sempre tento aliviar um pouco momentos assim, através do riso. Acho que é um mecanismo de defesa, porque sempre acabo fazendo uma piada, algum comentário bobo que provoca risadas dos presentes. Talvez, em meio a tanta dor, o riso seja um descanso momentâneo para a alma. Não lembro o que disse, mas todos riram. Inclusive Amanda não pôde conter a risada. Todos rimos forte, como se precisássemos disso naquele momento, como se precisássemos liberar. Não tínhamos chorado, então suponho que através de uma gargalhada liberamos muita emoção. Nisso notamos que alguém mais estava rindo do outro lado da rua. Alguém quase invisível entre as árvores, atrás de uma grade que delimitava uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social. Alguém ou algo estava rindo conosco. Alguém oculto nas sombras, um homem de preto, imóvel, que olhava para nós. Nosso breve momento de paz terminou. Ele estava sorrindo para nós, parecia feliz com isso. De repente deu um passo para trás e desapareceu, como se tivesse sido engolido pela escuridão ou como se tivesse evaporado na nossa frente. Ficamos duros, travados. Sabíamos quem era. No fundo, sabíamos de quem se tratava. Ele tinha voltado para mostrar que tinha levado Aldo. Para continuar, tenho que voltar. Contar o que aconteceu na manhã de 18 de dezembro de 2002, há mais de 20 anos, quando meus amigos e eu falávamos sobre coisas sobrenaturais durante o recreio. Era moda na época. Estávamos no primeiro ano do ensino médio, a 2 dias das férias. E sabíamos que Aldo iria mudar de escola, que nossa amizade, como conhecíamos, pelo menos nessa fase, estava chegando ao fim. Pensamos que seria interessante conseguir um tabuleiro Ouija para brincar, ter uma experiência, uma história em comum para lembrar juntos, se algum dia nos reencontrássemos. Nos propusemos a investigar com conhecidos sobre o assunto. Combinamos de reunir todas as informações possíveis e fazer direito. Queríamos buscar todos os elementos que precisássemos para que realmente funcionasse, para que falássemos com algo. Ainda lembro de tudo que mencionamos na sexta-feira, no recreio. Precisávamos conseguir velas pretas para colocar em cada canto do tabuleiro, um copo de água, um prato com sal e selar o tabuleiro com sangue dos participantes na sessão. Não era nada surreal, nos disseram que bastaria furar um dedo e colocar no tabuleiro. Enfim, já podem imaginar tudo o que tivemos que procurar. Ao sair da escola, nos reunimos e fomos comprar o tabuleiro e os ingredientes que precisaríamos. Só faltava uma coisa importante: o local onde poderíamos brincar sem que ninguém nos incomodasse. Elias se lembrou de uma construção grande parada atrás da casa dele. Não era nada assombrado, apenas uma construção parada por falta de dinheiro. Nos pareceu uma boa ideia e nos pusemos a caminho para fazer isso. Já no local, buscamos o lugar mais escondido, onde entrasse menos luz do sol e, sobretudo, com medo de que alguém de fora visse que estávamos acendendo velas, pois sabíamos que isso resultaria em uma boa bronca. Era uma tarde ensolarada lá fora, mas encontramos uma forma de nos mergulhar na escuridão para começar a instalar tudo o que havíamos levado para aquela sessão. Acendemos as velas, colocamos a água e o sal e, claro, não esquecemos da ideia do sangue. Aldo e Luiz eram os mais empolgados com o assunto, então decidiram que eles segurariam o indicador. Amanda, Elias, Alex e eu formaríamos uma espécie de círculo ao redor, segurando as mãos, e então começamos com as perguntas. Há alguém aí? Sim. Quer jogar com a gente? Qual é o seu nome? ALRAST. Todos nós nos viramos. Isso não parecia um nome. Aldo estava rindo. Ele era extremamente cético e dizia como podíamos acreditar naquilo, que era claro que Luiz quem estava movendo o ponteiro. No entanto, a expressão de terror em Luiz indicava que não era o caso. À medida que as perguntas avançavam, fomos conhecendo aquilo com quem falávamos. Nos disse que era um feiticeiro, que morreu queimado em 1749, no que hoje é a Arábia Saudita. Seu nome era Al-Rast.
Em algum momento, ele nos propôs algo. Disse que para que acreditássemos em sua existência e em seu poder, poderia fazer com que qualquer um de nós gozasse dos luxos que sempre desejamos. Aldo, querendo parecer o único que não acreditava, disse que aceitava. Quero tudo o que alguém pode desejar para ser feliz. Te dou o que você quiser em troca. A tábua então apontou para o número 20. Depois soletrou a palavra anos. Aldo disse que sim, sem nem entender o que significava. Naquele momento, um barulho muito forte soou lá de fora. Todos nós se soltamos pulando de susto, e eu vi algo mais, apenas iluminado pela luz das velas. Havia algo conosco, algo que havia chegado para não ir embora jamais. Terminamos a sessão e saímos da tábua. Aquela tarde ensolarada havia se nublado e caiu uma chuva que não me lembro de ter visto na previsão do tempo da TV. Com as férias tentamos esquecer o assunto, aquela sessão. E ao começar das aulas, como já sabíamos, Aldo não voltou. Apenas alguns meses depois, soubemos que seu pai conseguiu um emprego muito bom na prefeitura e que não estava ruim. E bem, embora Aldo nunca tivesse carências, no final teve uma vida bastante confortável. Pôde se dar luxos que antes não se permitia. Graças ao novo trabalho, seu pai investiu para abrir vários negócios no ramo de ferragens e construção. Viviam confortavelmente. 4 anos depois, o pai de Aldo adoeceu. Morreu, deixando os negócios para seu filho e sua esposa. Embora não demorasse para que tudo fosse completamente de Aldo, pois sua mãe faleceu poucos meses depois, sem razão aparente. Disseram que foi de tristeza. Tão jovem, Aldo começou a levar uma vida de luxo, carros, casas, terrenos. Ele se afastou dos amigos e mudou. Só manteve contato com Amanda. Os dois sempre se amaram, embora não admitissem. Com o tempo acabaram se casando e não soubemos nada deles por anos, até aquela ligação de janeiro. Dizem que alguém é cético até viver o paranormal na própria pele. E assim Aldo pagou um preço de ter mexido com o oculto, pois suas interações não ficaram somente naquele dia do Ouija. Depois do funeral, da cremação, depois de guardar suas cinzas, nos dirigimos a um apartamento perto do aeroporto. Aldo e Amanda tinham vários que alugavam como parte de tantos negócios. Entramos e nos acomodamos em uma sala linda, em meia-lua, muito confortável. Amanda foi até a cozinha e voltou com uma cerveja para cada um de nós. Irei contar essa pequena parte da perspectiva dela. Suponho que precisamos falar sobre o elefante na sala. Acho que todos sabemos por que estamos aqui. O que invocamos há 20 anos voltou para cobrar aquela dívida. Todos sabíamos o que faria, certo? Porque não acho que fui a única que sonhou com ele nos últimos dias. Eu pessoalmente vinha sonhando com isso desde que se completaram os 20 anos daquela primeira sessão. Não com frequência, mas de vez em quando, como se não devesse esquecer, como se fosse uma dívida. Alex e Elias comentaram que tiveram um sonho recorrente com um ser de preto, muito semelhante ao que vimos fora da funerária. Eles sonharam várias vezes desde aquele dia até a noite da morte de Aldo. Luiz, por sua vez, disse que, assim como eu, Vicky, sonhou com aquilo durante as últimas semanas. O que apenas naquele momento confessamos aos outros foi que tanto ele quanto eu já o tínhamos visto antes, naquele dia entre as sombras, presente naquela tarde em que o invocamos. Aqui preciso fazer um parêntese, voltar 10 anos a um encontro que Luiz e eu tivemos. Luiz se tornou muito religioso, tanto que em algum momento sentiu o chamado para ser sacerdote. Era particularmente devoto de São Bento, um santo que, como é bem sabido, ajuda e intercede pelas pessoas quando estão em perigo pelo maligno. Luiz e eu sempre soubemos que o que havíamos trazido, o que havíamos deixado livre naquele dia, estava muito perto de nós. Só nós pudemos sentir aquela maldade impressionante, aquela proximidade do mal que jamais poderíamos explicar. Desde aquele dia, pela conversa que tive com Luiz,
entendi que ambos nos tornamos mais suscetíveis a fenômenos paranormais, a ver coisas, a sentir presenças. Inclusive a mim, como contei em outro relato, chegaram a grudar entidades. Luiz, por sua vez, sentia-se o tempo todo acompanhado de uma presença. Ela aparecia em seus sonhos, um homem queimado com bolhas latentes que pareciam prestes a explodir a qualquer momento. Com o passar do tempo, ele não apenas o via dormindo, mas refletido nos espelhos atrás dele, como se estivesse vigiando a certa distância, sempre sem fazer nada, sempre imóvel. E é que, lembrem-se, foram ele e Aldo que tinham as mãos sobre o ponteiro. Foram eles que o trouxeram. Acho que por isso se manifestava mais com ele do que comigo. Quando encontrei Luiz, já ordenado, pedi que abençoasse minha medalha de São Bento. Ela tem um sacramental muito poderoso que protege da ação do maligno. As letras que a compõem fazem parte de uma oração muito poderosa para expulsar seres de baixo astral. A medalha tem uma oração e um ritual especial com o qual deve ser abençoada. E, obviamente, deve ser feito por um sacerdote. Luiz o fez. Percebi que ele também a usava. Alguns anos atrás, fiz uma tatuagem da Cruz de São Bento. Quando Luiz a viu, perguntou: "De que você quer se esconder?" E sorriu. "Você já sabe de quê?" respondi. Naquele dia, ele me disse que na fé encontrou escape para aqueles sonhos, para aquelas visões que o aterrorizavam. Que na oração encontrou paz e que, em grande medida, escapar daquilo foi um grande motivo para dedicar sua vida à religião. Naquele dia, jantamos juntos e não nos vimos mais até agora, acompanhados do resto do grupo. Estando todos juntos reunidos no apartamento de Amanda, ela nos contou tudo sobre os últimos dias de Aldo. Contarei o resto desta história com suas próprias palavras, de sua perspectiva. Tudo parecia ir maravilhosamente bem para a família de Aldo desde que saímos da escola. Tudo foi a favor, mas houve algo estranho. Apareceram marcas misteriosas nas costas dele, como se fossem cicatrizes provocadas por queimaduras. Não deram importância. Foi ao dermatologista e disseram que às vezes a pele perde pigmentação por problemas de estresse, mas que não era algo preocupante. No entanto, que estresse ele poderia ter, se sua família passava pelo melhor momento? Como vocês sabem, eu continuei em contato com Aldo. Não é segredo para vocês que ele e eu sempre nos sentimos atraídos um pelo outro. Então, alguns meses depois, namoramos por alguns anos, e quando ambos tínhamos 20 anos, nos casamos. Éramos muito jovens, mas naquele momento, Aldo já era dono dos negócios de seu pai, que morreu quando ele tinha acabado de completar 18 anos. Sua mãe morreu 7 meses depois. No casamento tivemos uma grande cerimônia, uma grande festa, mas sempre houve algo estranho. Nunca, na presença de Aldo, se conseguia acender uma vela. No dia do nosso casamento, nenhuma vela se acendeu. Não eram velas sagradas ou qualquer coisa do tipo. Eram simples velas aromáticas. Em casa, eu não podia acender velas no meu altar. E agora no velório vocês viram, as velas nunca se mantêm acesas, como se algo não quisesse que uma luz brilhasse para ele. Nunca pudemos ter filhos. Tentamos e tentamos. Fizemos exames. No final, só para ter a certeza de que Aldo era estéril. Quando recebemos essa notícia, sua forma de ser mudou muito. Começou a festejar, a se meter em coisas mais pesadas, parou de ir para casa e obviamente começou a me trair. Eu nunca reclamei. Dizia que não importava, que eu o amava. Mas algo se quebrou quando ele recebeu essa notícia. Não sei. Perder os pais tão jovem, não poder ser pai, a responsabilidade de tudo o que tinha que dirigir, tudo acabou por consumi-lo lentamente, pouco a pouco. Não sei como aguentamos tanto. Em agosto do ano passado, nos divorciamos. É por isso que este apartamento está mobiliado. Aqui vim morar depois que me separei. Aguentei tudo. Aguentei muito, mas é que realmente o amava. Quando nos separamos, ele diminuiu muito as festas.
Parecia mais tranquilo, dizia que me perder lhe abriu os olhos e que queria outra chance. Eu disse que continuaria vivendo no apartamento e que queria vê-lo bem, mas que não voltaria para o seu lado até ver que realmente estava mudando. Ele me deixou umas chaves de sua casa e disse que em algum momento eu iria precisar delas, e sem pensar muito, as guardei no meu casaco. Passaram-se meses e ele parecia melhor a cada vez. Achei que era a luz no fim do túnel. Mas não, chegou aquele dia. Aldo me acordou com uma ligação às 3 da manhã. Disse que algo o havia despertado, uma voz rouca no ouvido. Ele acordou assustado, viu a sombra de alguém saindo correndo de seu quarto para a sala. Ele tinha uma arma que ficava ao seu lado, então não hesitou em pegá-la e sair para verificar, pensando que talvez algum ladrão tivesse entrado, mas teria que ser um ladrão muito bom, porque os alarmes das portas e janelas não haviam disparado. Ele verificou, mas não encontrou nada estranho. Então voltou para a cama, mas não conseguiu dormir o resto da noite. De manhã, liguei para ele por volta das 8 para ver como ele estava. Pensei que iria acordá-lo, mas ele já estava acordado. Me disse que teve uma noite muito estranha, daquelas em que se tenta dormir, mas fica se revirando na cama. Então decidiu começar o dia cedo, fazer exercícios, tomar banho e ir ao escritório para revisar alguns papéis. Pensava que assim, quando chegasse a noite, estaria tão cansado que cairia como uma pedra. Achei um bom plano, desejei-lhe um bom dia e nos despedimos. Naquela madrugada eu dormia tranquilamente quando novamente uma ligação de Aldo me acordou. Ele disse que algo estava acontecendo em sua casa, que estava dormindo bem quando um cheiro horrível o acordou. Disse que cheirava como quando se queima cabelo ou penas de frango ou coisas assim. Um cheiro muito forte que não sabia de onde vinha. A área da casa é um condomínio onde obviamente não há restaurantes ou cozinhas ao redor. E mesmo que houvesse, não acho que às 3 da manhã alguém estaria cozinhando. Aldo levantou-se, saiu de seu quarto e detectou que o cheiro vinha de dentro da casa. Então dirigiu-se ao andar de baixo. Tudo estava apagado, apenas as pequenas luzes de emergência iluminavam um pouco o lugar. Logo detectou uma luz brilhante ao fundo, na cozinha, uma luz que se filtrava pelas frestas da porta. Era fogo. Algo estava queimando ali dentro. Então correu assustado pensando que algum forno estaria ligado ou algum curto-circuito havia provocado um incêndio. Mas quando entrou, viu incrédulo o horror. Perdoem-me por tomar fôlego, mas o que Aldo me disse que viu ainda me aterroriza. Aldo disse que viu que algo estava queimando. Eram os restos do que parecia ser uma ave preta, algo que não se distinguia bem. Estava envolto em chamas. Havia tanta fumaça que não pôde reconhecer do que se tratava. Ele me enviou um vídeo, era nojento. Como pôde, ele apagou aquela coisa, a jogou no lixo fora da casa, pegou as chaves do carro e dirigiu até aqui. Quando chegou, o cheiro era muito ruim. Pensamos que o cheiro havia impregnado em suas roupas, então ele foi tomar banho e eu coloquei sua roupa para lavar e secar. Aquela noite ele dormiu aqui, comigo. Se soubesse que seria a última noite que passaríamos juntos, teria o abraçado cada minuto. No dia seguinte visitei Aldo em sua casa. Apesar de ter me mandado fazer uma limpeza no local, o cheiro permanecia nele, não em suas roupas. Ele próprio exalava aquele cheiro de queimado. Não sumia com nenhum perfume, parecia que emanava de seus poros. Ele parou de ir a lugares públicos e de ir trabalhar, pela vergonha que sentia. No dia 22 de dezembro, ele me ligou às 6 da manhã, pediu que eu fosse vê-lo, disse que era urgente. Eu me preparei e fui para sua casa. Ao chegar, toquei a campainha e ele abriu imediatamente. Parecia que estava ali do outro lado da porta esperando. Ele me abraçou e agradeceu por ir. Disse que algo estava acontecendo, que à noite estava dormindo quando sentiu que alguém o segurava pelo pescoço. Pensou que era algo que estava acontecendo no sonho, até começar a sentir uma ardência que o acordou. Uma ardência real, algo o estava queimando. Ele levantou-se da cama, mas não viu nada,
e quis pensar que era apenas um sonho muito real. Mas quando acordou pela manhã, quando se levantou para ir ao banheiro, no espelho pôde ver a marca daquilo que o havia tocado. Foi então que me ligou. Lembro-me muito bem do que ele disse, do medo em sua voz. O tempo se cumpriu, Amanda. Ele está vindo atrás de mim. Senti como se uma flecha atravessasse meu corpo. Sacudiu minha mente. Eu disse que não, que como ele acreditava nessas coisas, que isso era impossível. Embora no fundo eu tivesse muito medo por ele, no fundo acreditava que podia ser verdade. Desde então, Aldo tinha sonhos vívidos onde via que estava queimando. Cada sonho era muito real. Dizia sentir como a pele ardia. E ao acordar, sempre encontrava marcas que queimavam, como se realmente fossem queimaduras. No dia 2 de janeiro, ele me ligou, disse que precisava que eu o acompanhasse a um lugar. Eu hesitei um pouco, mas no final concordei. Fomos a um bairro muito feio perto de um mercadinho chamado Glória. Me lembro disso porque estavam distribuindo o resto de carnes. Estava morrendo de medo. Na entrada do bairro havia um grupo de homens de aparência muito ruim. Aldo perguntou pela senhora Marta e eles disseram onde era, não sem antes pedir algum dinheiro. Entramos e a casa da referida senhora era a última, a do fundo. Tinha gaiolas onde se viam algumas penas como de galo ou algo assim. Aldo bateu e a senhora abriu a porta. Ela tinha uma aparência descuidada, roupas muito desgastadas e um olhar sinistro. Ela ficou olhando na direção de Aldo, disse para entrarmos, mas quase gritou: Você não é bem-vindo." Aldo ficou parado pensando que se referia a ele, mas a senhora o puxou pelo braço para levá-lo para dentro. A primeira coisa que ela fez foi perguntar: "O que você fez?" Ela não sabia por que estávamos lá, e ainda assim fez essa pergunta. No início tentamos fazer com que ela acreditasse que não sabíamos o que havia acontecido, mas a senhora sabia mais do que aparentava. Terminamos confessando o que tínhamos feito anos atrás, com detalhes. Ela ficou em silêncio por um momento, depois levantou o olhar, olhou fixamente para ele e disse que não podia ajudá-lo, que ninguém podia, que esperava que ele tivesse aproveitado porque era sua vez de pagar. Aldo levantou-se muito irritado, pois havia pago uma grande quantia de dinheiro para que aquela senhora o ajudasse, e a única coisa que ela disse foi que não tinha escapatória. Ele saiu correndo daquela casa. Eu me preparava para segui-lo quando a senhora me segurou pelo braço e disse: "Menina, aquele ser queimado, aquele demônio vem por ele, mas não hesitará em tirar do caminho quem se interpuser. Ele fez um trato e seu tempo se cumpriu." Saí correndo atrás de Aldo, que já me esperava no carro. Ele dirigiu até aqui, até o apartamento, e me deixou na entrada do prédio. Vi como ele se foi dirigindo a toda velocidade e naquele dia não soube mais dele. Às 4 da madrugada, novamente ele me acordou. Estava chorando. Me disse que já o tinha visto, que uma forte queimação no peito o fez acordar, que correu para o banheiro para se examinar e lá o viu atrás dele pelo espelho, fora do banheiro esperando por ele. Ele o viu se aproximar até ficar perfeitamente visível. Não se escondia mais. Mesmo estando na escuridão, viu seu rosto queimado, a pele caindo aos pedaços e o cheiro de queimado se aproximando. Sua expressão era de escárnio, como se estivesse desfrutando daquela tortura. Não fazia nenhum som, apenas sorria com aqueles dentes podres, com aqueles lábios que pareciam derretidos. Disse que foi a coisa mais aterrorizante que já viu em sua vida. Quando aquela coisa deu mais um passo em direção a Aldo, ele fechou os olhos, mas isso não impediu que aquilo continuasse se aproximando. Ele sentiu como o tocou, como o queimou, como se fosse um ferro quente. A dor o fez gritar e se debater para se defender, mas ao abrir os olhos percebeu que não havia mais ninguém lá. Ele me disse que não aguentava mais e desligou o telefone. Minha única esperança era Luiz, por isso fui procurá-lo. Fui perguntar na vizinhança porque alguém me disse há algum tempo
que ele tinha se tornado sacerdote. Perguntei por todos os lados até que encontrei alguém que sabia onde estava. Lembra, Luiz? Quando fui te procurar, a primeira coisa que me disse foi que tinha muito medo de quando esse dia chegasse. Perguntou por Aldo e te coloquei a par de tudo. E na verdade, pessoal, graças ao Luiz, consegui entrar em contato com todos vocês. Por causa de seu trabalho, Luiz conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que acaba conhecendo todos. Ele me disse que nossa alma não nos pertence, que é do Criador, então não podemos fazer um acordo oferecendo algo que não é de nossa propriedade. Disse que Deus perdoa quem se arrepende de coração, não apenas por sentir a morte se aproximando. Também me disse que há um pecado que não pode ser perdoado, o suicídio, pois não existe oportunidade de arrependimento. Achamos que talvez por isso aquela coisa não pudesse chegar e levar Aldo sozinha. Queria machucá-lo antes, torturá-lo, fazer com que fosse insuportável, que atentasse contra sua própria vida e só assim arrastá-lo para um castigo eterno. Segundo Luiz, precisávamos preparar uma forma de ajudá-lo antes que ele fizesse algo sem volta. Todo aquele dia e o seguinte tentei me comunicar com Aldo. Fui procurá-lo e ele não estava em lugar nenhum. Ele me ligou novamente à noite por volta das 6, disse que estava muito cansado, dava para ouvir em sua voz. Ele não conseguia dormir desde a última vez que tínhamos conversado. Também cobriu todos os espelhos do lugar onde estava, pois sempre se via queimado. Com uma voz muito triste, que mal se ouvia, me pediu desculpas, disse que me amava e que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele, mas que não aguentava mais. Parecia uma despedida, e eu disse que tinha falado com Luiz. Pedi que me esperasse, que me dissesse onde estava porque podíamos encontrar ajuda, que eu o amava, que aguentasse, que não desistisse. Ele disse que já estava em casa, que me veria pela manhã. O vi cedo em sua casa, estava muito abatido. Levei o café da manhã que ele gostava, mas era impossível ter apetite naquele lugar, com aquele cheiro terrível que o enchia. Ele tinha marcas que tentava esconder de mim. Conversamos por um tempo, preparei café, passei o dia com ele até a tarde, quando, por mais que eu não quisesse, preparei algo para comer. Tentei dizer que tinha falado com Luiz, que buscaríamos uma forma de ajudá-lo, mas ele não parecia se importar. Quando começou a escurecer, me pediu para ir embora, disse que precisava ficar sozinho, que nos veríamos em breve e que esperava estar melhor, mais forte. Ele segurou minhas mãos e as beijou, disse que era hora de eu ir, que agradecia por tudo. No dia seguinte, Luiz me ligou logo de manhã para dizer que estava preparando tudo, que precisávamos levar Aldo a uma igreja em uma cidade próxima. Fui até a casa de Aldo para avisá-lo. Toquei a campainha, mas ele não saiu. Também não atendia o telefone. Seu carro estava na entrada e de repente senti algo no meu casaco, as chaves da casa. Entrei, não havia mais aquele cheiro ruim, tudo parecia estar tranquilo. A atmosfera era diferente. Chamei por ele desde a porta, mas não houve resposta. Subi para o quarto e vi a cama arrumada, ouvi o chuveiro aberto e abri a porta do banheiro. Lá estava ele, no chão banhado de vermelho. Era evidente o que tinha acontecido e gostaria de verdade. Gostaria de dizer que ele se foi em paz, mas seu rosto refletia terror. Sua expressão não conseguiu ser apagada, por isso não deixei ninguém abrir o caixão. No meio do choque, daqueles momentos que parecem parte de um pesadelo, quando liguei para a polícia, lembro de ter visto algo no banheiro, algo escrito no espelho. Eu juro que parecia estar escrito aquele maldito nome que ele nos disse através da Ouija. Escrito no espelho, mas ao contrário, quase como se tivesse sido escrito por dentro. Liguei para Luiz, depois localizei todos vocês e, bem, o resto da história vocês já sabem. Quando Amanda terminou seu relato, já não lhe restavam lágrimas para chorar, nem a nós palavras de consolo que pudessem ajudar. Não soube o que dizer a ela. Ainda não sei.